hoje aqui no canal eu vou mostrar pra você uma receita que tem no livro da Paula, que é picles. Ela chama de picles, mas na verdade é tipo conserva, né? E a receita que ela tá sugerindo é um picles de cebola roxa. É muito louco porque eu tô me enrolando pra fazer um picles em casa, sei lá quantos anos. Sabe aquele negócio que você fica assim, não, eu vou fazer. E não faz. Eu vou fazer. Não vou. Tava assim com a receita de picles. Quando eu vi que tinha no livro, eu falei assim, puta, perfeito, vou fazer. E junto com a receita de picles, eu quero conversar com você sobre 6 coisas que puxa vida, eu ia dar tudo pra poder ter aprendido antes dos meus 30 anos. Eu acho que até um pouco antes, lá para os meus 25 anos de idade, se eu tivesse aprendido firme essas 6 coisas, eu acho que eu ia ter aproveitado um pouco mais a vida, talvez, ou ter começado a agilizar as coisas antes. Mas enfim, tudo no seu tempo. E tá tudo certo. Bom, vamos começar. Eu dessa vez tô começando a pegar a manha aqui pra esse canal. Ao invés de ficar sofrendo e picando as coisas antes, eu cortei já as cebolas antes, elas estão cortadinhas. E aí eu vou conseguir conversar com você prestando mais atenção. Hoje tá chovendo bastante aqui onde eu tô. Tá um clima super gostosinho pra ficar de boa. Então, se você estiver ouvindo o barulhinho da chuva, é um efeito sonoro perfeito pra você também embalar e já fazer o teu picles aí na sua casa. Então, bora lá. Bom, primeiro ligar o fogo. Vou fazer nesse aqui que é melhor. É um pouco mais fraco. E a princípio parece ser bastante prático. Vamos ver se vai ficar bom esse negócio. Acho que sim, porque eu fiz o aioli e ficou uma delícia. O doce de leite não deu tão certo assim. O macarrão Alfredo também ficou muito bom. E agora estamos indo pro picles. Então vamos lá. Ela fala assim, ó. Coloca tudo na panela. Vou colocar as 2,5 xícaras de água. Vou colocar 2,5 xícaras também de vinagre de vinho branco. Um vinagre bom. 1 colher de sopa de coentro em grão. Ela sugere também para colocar aqui na receita 1 colher de sopa de pimenta do reino em grão. Eu não tenho aqui e não vou deixar de fazer. Depois eu coloco, já com a conservinha, depois eu compro e coloco. Mas se tiver em casa, coloca que diz que vai ficar bom. Aí eu vou colocar 4 colheres de sopa de açúcar mascavo. Ok. 1 pitadinha de sal. 2, né? Porque... E ela fala pra colocar uma pimenta. Paula, eu não sei se tinha que picar, se tinha que fazer alguma coisa. Se não falou nada, eu vou botar inteira. Então eu vou botar aqui uma pimenta inteira pra dar um sabor. Fogo baixo e deixa pegar... Deixa esquentar, né? Mornar, ferver. Pré-ferver, eu acho. Aí mais na frente a gente coloca as cebolas. Então, vamos falar das 6 coisas? A primeira delas, que eu queria ter aprendido muito, inclusive eu coloco isso no Unblock Yourself, o livro que eu escrevi sobre hábitos, tá? Eu falo sobre assumir a responsabilidade do que a gente faz, né? É muito comum quando a gente tá no flow, assim, das coisas que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que resolver. É a culpa do governo, é culpa de fulano. Pô, o ambiente que eu trabalho não é legal. O meu marido, meu namorado, minha namorada, etc., não faz isso pra mim. E eu comecei a aprender e entender, assim, com a experiência da vida, uma pessoa já, né, uma senhora de quase 40 anos, que quando a gente assume a responsabilidade pelo BO, literalmente, pô, as coisas ficam muito mais práticas. Então, por exemplo, quando eu vejo assim, não, aqui não tá bacana pra mim, então o que eu posso fazer pra mudar? O que eu posso fazer no meu dia a dia pra mudar? Quer mudar de lugar? Acho que é por isso que a gente mudou tanto. Porque não tava bacana, a gente mudava. Tipo, simples assim mesmo, sabe? Acho que a gente complica demais as coisas que às vezes não precisam ser tão complicadas. E essa responsabilidade, com certeza, vem com a idade, vem com a prática, vem com a gente botar a cara na frente. Mas eu também vejo uma galera senior aí pra frente que tava precisando aprender a ter responsabilidade pela palavra. Essa é uma coisa que se eu tivesse aprendido antes... eu tinha me estressado menos, sabe? Tipo, o trabalho não tá legal, troca. Eu sempre fui muito tinhosa, né? Então, eu lembro, por exemplo, quando eu engravidei, eu tava fazendo PUC católica, né? Faculdade católica, e daí eu não consegui... Ia ficar caro ficar na católica. Eu falei, vou fazer federal. Simples assim. Não foi simples, eu tive que fazer vestibular de novo, com a Clara pequenininha. Mas, se não tava legal,
né? Troca. Eu acho que a gente tem que ver as coisas de uma forma mais prática para poder realmente agilizar o processo. A segunda coisa que eu queria ter aprendido 100% até os meus 30 anos é que com confiança na gente, a gente constrói em campo. Ponto. Com experiência. O que eu tô fazendo aqui é uma área completamente nova pra mim. Você acha que eu tô 100% confiante? Não, eu ainda tô me batendo, né? Como que eu vou falar com as coisas com você? Eu me perco um pouco às vezes, tá? Mas tá tudo certo. Eu tô no meu vídeo, sei lá, 3, 4, 5. Fico pensando no meu vídeo 100. Pô, no vídeo 100 eu vou estar tirando de letra isso aqui, eu vou montar o cenário mais fácil, vou saber certinho a maquiagem, o que funciona, os gadgets e tal, talvez outros quadros. E tá tudo certo. Mas se eu não começo no primeiro, mesmo que imperfeito, vai cada vez mais demorar pra eu chegar no tal do 100, né? Então, esse, por exemplo, a chuva hoje. Não, será que vamos gravar? Não vamos gravar, pô, tá tudo certo, não tem problema. A gente deixa um áudio pra você escutar, pra você cozinhar comigo, e a gente não tá na cozinha de casa. Chuvinha é bom, chuvinha é bom. Bom, o terceiro, deixa eu ver como que tá o meu negócio aqui, tá começando a esquentar. Cheirinho de conserva, que loucura, acho que é por causa do vinagre, mas tá com cheirinho bom. Terceira coisa que acho que isso até que eu aprendi antes dos meus 30, é que as experiências mais difíceis, as coisas que mais dão medo, aquele que eu até brinquei esses dias, deu uma palestra aqui em Florianópolis e eu comentei sobre isso, não é quando você tá com frio na barriga, não. É quando te dá cagaço, aquele negócio fala assim, gente do céu, sabe? Que dá dor de barriga, que dá nervoso, dá vontade de vomitar, tudo junto, ali. Esse medo. Essa experiência, a experiência que, pô, você vai aprender pra caramba. Então, quando a gente decidiu, e migrar pra Nova York foi assim, decidiu abrir empresa, decidiu sair daqui e começar um canal no YouTube, tipo, migrar com a transição de carreira. É aí que as coisas realmente giram grande. Não é uma coisa assim, tipo, eu vou subir de cargo onde eu tô, então eu vou, né, só um pouquinho. Não. Aquele negócio assim, tipo, rodão mesmo. E te digo, valeu muito a pena tudo que eu fiz até hoje, porque grande parte das coisas que eu fiz até hoje foram com muito cagaço. Muito mais do que muito frio na barriga. E vale a pena, eu acho que é demais. Isso, eu acho que até que aprendi um pouco antes dos meus 30. Aprendi mais depois, né, até por causa das imigrações, etc. Mas tava bem por ali. Então eu acho que agora eu vou botar a cebola. Eu vou colocar a cebola aqui bem devagarzinho, pra não respingar muito. Ela fala pra cortar a cebola com um dedo, assim, 1 centímetro de espessura, tentar cortar tudo meio parecido, como você viu aí que eu cortei. Eu tô bem me alugando achando que eu cortei certo, não sei, Paulo, você tá vendo o vídeo, depois você comenta aqui embaixo. Mas vamos deixar aqui, ela fala pra deixar uns 2 minutinhos, um pouco mais, vamos deixar aqui as crianças brincando, marinando. Bom, a próxima coisa que eu queria muito ter aprendido, essa eu ainda falho. Essa eu tô aprendendo agora, verdade. Tem uma coisa que o Gary Vee, eu não sei se você conhece o Gary Vee, ele é super hiperativo, assim. Inclusive eu cruzei com ele e o Fábio, a gente tava em Nápoles andando, assim, lá na Itália. A gente olhou, o Gary Vee todo de terno, assim, não terno, de sobretudo e tal, tava meio frio até. Claro que com o celular na mão, provavelmente, né, fazendo as coisas dele. Mas ele fala uma coisa muito legal, que a gente precisa criar menos conteúdo e documentar mais. Não só pros outros, mas pra gente. E eu acho que, olhando pra trás, assim, nossa, tem várias ocasiões da vida que eu queria ter documentado mais, sabe? Que eu às vezes tinha vergonha de aparecer, por besteira, sabe? Ficava pensando, eu vou postar. Não. Que fosse pra mim, né? Então, eu acho que, eu vejo, por exemplo, eu tenho umas amigas de escola, da época de escola de filme ainda. Caramba, esses dias uma delas mandou no nosso grupo dos amigos da escola, Gi, a gente achou foto de casamento de vocês. Nossa, umas fotos super legais, assim. Eu falei, caraca, E elas sempre estavam com máquina, sempre estavam tirando fotos, rolinho de câmera. Então eu queria ter documentado mais. Eu acho que isso é legal. Até tem um artista canadense, putz, agora eu não sei o nome dele, eu vou lembrar o nome dele e botar aqui nos cards. Ele tem ele tem um trabalho que ele chama Shooting for the Future, né, que é tirar foto pro futuro. Que ele fala assim, coisas corriqueiras, tipo uma foto da rua da minha cidade. Hoje pra gente isso não vale nada. Mas por que a gente, quando a gente olha as fotos da década de 20, ou então década de 60, a gente fala, nossa, olha como era a rua, olha como que era tal coisa.
É super bacana, né? Então, essa parte de documentar a vida é uma parada que eu tô aprendendo ainda. Tem uma coisa que a gente faz lá em casa, desde que a gente mudou pra Nova York, e é geralmente eu que faço, então eu seguro o celular, vamos supor, a gente tá montando uma árvore de Natal, a gente tá na ceia, fazendo coisas importantes, almoço de mãe, enfim. E daí eu pergunto pras crianças, oi, que ano que a gente tá, né? Que cidade que a gente tá morando e o que a gente tá fazendo. É muito legal ver esses vídeos, porque daí assim, eu fui vendo, a gente consegue ver, tipo, a Clara e o Nicolas crescendo, eu e o Fá mudando, a casa que a gente tava morando, né? Parece que volta um filme na cabeça. Então essa é uma dica legal, se você quiser fazer com a sua família, quiser fazer pra você também, assim, não é pra ninguém ver, é pra gente guardar, documentar mais. A gente tá tirando muita foto e deixando tudo no celular. Então, que se for pra fazer assim, que seja feito também com uns vídeos, sabe? Com umas coisinhas que você possa depois puxar no teu HD e assistir. Eu acho que, pô, super legal. Deixa eu dar uma mexidinha aqui. Ah, vai ficar marinandinha aqui um tempinho, porque ela tá no fogo baixinho. Acho que eu até vou aumentar um pouquinho, porque ela fala pra deixar 2 minutos, mas 2 minutos não vai dar samba. A próxima coisa que eu queria ter aprendido antes, e que também essa eu aprendi muito por causa da imigração, que viajar não é só visitar lugar, é a gente conhecer as pessoas. Então, quando a gente viajou, por exemplo, a gente fez uma viagem pra Costa Rica, eu e o Fábio. A gente tem uma rotina em viagem que eu não troco por nada. Toda vez que a gente viaja, a gente vai no mercado local. Sabe aquele mercado de bairro pra comprar tempero? Então, geralmente quando eu viajo pra fora, eu volto. Tipo, volto do México, volto com um monte de pimenta. Voltei da Costa Rica com temperinho seco. Da Itália com coisa de... é o vinagre, ó. Já vou avisando, vai fazer o vinagre, vai subir o vinagrinho e vai dar tosse. Então, mas viajar, eu acho que eu teria feito mais assim, talvez no quintal de casa, sabe? Conhecer cidades no meu estado, conhecer cidades no país. Eu sei que no Brasil para viajar é um pouco mais caro, para sair, se quiser ir pra Argentina, se duvidar, é mais barato do que pelo Nordeste, por exemplo. Eu que sou de Salvador, é difícil, porque às vezes eu quero ficar visitando minha família lá, não dá, né? Falar, então vou pra outro lugar. Mas eu acho que viajar e conhecer pessoas, conhecer culturas, você entrar isso, trazendo pro empreendedorismo, trazendo do ponto de vista de criatividade, não tem preço. Porque daí quando a pessoa fala pra você assim, olha essa chuva que, puxa, é verdade, essa chuva é linda, mas, pô, a chuva na Costa Rica, por exemplo, que é tropical, ela parece que vira um balde. E quando você fala com experiência própria, não é uma coisa soberba, não é uma coisa assim, nossa, tá se alugando, porque foi... Não, você foi. Essa bagagem ninguém pode tirar da tua mochila. Ninguém pode falar pra você assim, nossa, você tá metido, falando, tá tudo bem, você realmente foi. Então essas coisas não são coisas que eu amo fazer na minha vida. E eu acho que tenho certeza, na verdade, eu tenho certeza que grande parte da minha construção de projetos, das minhas estratégias, dos meus negócios, por causa desse networking que eu tenho internacional, de conhecer pessoas de todos os lugares do mundo. Tudo isso é de tão... é num valor tão grande que reflete no meu faturamento, que reflete nos meus sonhos, que reflete nas minhas realizações. E eu penso que talvez eu deveria ter feito um pouco mais. Tudo bem que eu tive a Clara mais cedo, mas eu acho que eu deveria ter feito um pouco mais. E eu até falo com minha irmã bastante. Eu falo assim, pô, você tem que viajar mais, tem que ir mais, nem que seja perto, assim, pra conhecer coisas. Então, se você puder, vai, pega uma... Tem um monte de app agora com promoção de passagem, essas coisas. Se você puder, vai. Vai porque vai te abrir campo, vai te abrir ideia, vai te fazer conhecer pessoas novas. E tudo isso gera novas oportunidades, novos negócios, novas experiências e memória pro resto da vida, né? A última coisa que eu quero te falar, peraí, deixa eu ver como que estamos de cebola. Tá cozinhando devagarzinho. Ela tem que ficar mais molinha. A última coisa que eu quero te falar, que eu ia adorar ter feito antes, ou talvez nem ter feito antes, ter mantido, é cuidar da cabeça e do corpo de uma forma junta. Quando eu era adolescente eu fazia muito exercício físico,
muito, porque eu gastava muita energia, eu era meio que hiperativa, doidona, então eu fazia handball, fazia Muay Thai, andava bastante e assim por diante. Aí depois a gente vai crescendo, vai ficando mais velho, faz o quê? Sedentarismo. Eu sempre caminhei, mas não tanto quanto eu gostaria. E eu consegui perceber que o exercício físico, na verdade, ele é como se fosse uma rede, uma prova pra minha cabeça de quem tá em comando sou eu. Quem tá no comando sou eu. Então, quando eu comecei a entender que o físico e a cabeça, elas caminhavam juntas mesmo, assim, tipo, eu vou cuidar da minha cabeça, porque eu faço muita meditação, eu adoro escrever, eu adoro ler, né? E são hábitos da minha vida pro meu desenvolvimento pessoal que refletem nos meus negócios. Mas, às vezes, eu deixo o exercício de lado. Aí você já vê que desequilibra o negócio. Então eu tô num processo nesse momento de tentar realmente fazer com que os dois caminhem juntos, né? Esse meu esforço físico que eu fazia mais nova e esse meu desenvolvimento pessoal, esse tempo que eu coloco bastante no desenvolvimento pessoal agora mais velha. Então esse que é o meu desafio do momento. Eu acho que vai ser interessante. Como, por exemplo, fazer um picles depois de tantos anos. Por que ficar postergando? Pra que ficar adiando tanto? Vai ver que eu vou provar e vai ficar uma delícia. Eu vou falar assim, puta, eu devia ter feito antes. Muito provavelmente. Mas enfim. Então, tá desembolando aqui. Eu vou deixar um pouquinho mais pra poder cozinhar. E eu já mostro pra você como que vai ficar no vidrinho. Porque daí diz que tem que ficar no vidrinho e esperar no mínimo 12 horas pra comer, pensa. Mas vai ficar bom. Ó a fumacinha. Nossa, eu comecei a tossir. Que tá evaporando o vinagre. Com a pimenta. Bom, então eu deixei aqui um tempo mais ela cozinhando, não muito mais, porque a Paula falou que é pra ficar 2 minutinhos, coisa rápida. Ficou papiando, ficou mais tempo, né? E agora eu peguei um vidro que tá esterilizado e eu vou colocar aqui dentro e ela fala que a cebola tem que ficar submersa. E paciência, né? Porque tudo na cozinha é muito paciência. Nossa, o cheiro tá muito bom. E é isso. Tá aqui. Eu vou deixar esfriar pra não fechar agora. Esfriar um pouco, e daí ela fala pra deixar pelo menos 12 horas na geladeira pra poder consumir já com um saborzinho fiel. Aí uma coisa que ela fala, até vale contar uma história, a gente tá falando de experiência, vou contar uma história pra vocês. Ela fala que você nunca pode colocar a mão dentro de conserva, nenhuma. Então quando você mete a mão pra pegar azeitona, não pode. Aí a gente foi pra Portugal, há uns anos atrás, e numa roda de amigos portugueses, eles têm o costume de comer como era o nome daquele negócio? Ah, é uma conservinha, parece um feijãozinho assim. E a gente tava num grupo, sei lá, de 6 pessoas. Colocava a mão e eu olhava, deles, não, é assim que come, tem que colocar a mão. Então, Paula, lembrei muito de você quando você falou isso. Acho que os portugueses não seguem essa regra. Mas eu vou deixar aqui, eu vou deixar esfriar. E depois esfriar, a gente fecha e geladeira. E daí amanhã eu tiro uma foto e mostro pra vocês, que eu também tô louca pra provar. Esse aqui eu acho que é mais pra sanduíche, essas coisas. Então fica a dica das 6 coisas que a gente tava conversando pra você fazer antes dos 30, antes dos 25, se você tiver lá ainda. E se você não tiver lá, acho que nunca é tarde pra começar. Eu adoraria ter começado muito dessas coisas antes, mas como eu falei pra você, tem coisas que eu tô fazendo agora. Não me arrependo e tá tudo certo, tá bom? Comenta aqui embaixo o que você achou, se você vai fazer isso aqui, se você já fez alguma conserva, inclusive, e o que você gostaria também de ter aprendido antes dos teus 30 ou 25 anos. Fala pra mim aqui, pra gente poder conversar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!